Estamos retornando, então, para a nossa segunda etapa. Então, eu tinha deixado vocês pensando no cálculo dessa área aqui, né? Usando a geometria. Ou seja, a área aqui em azul. Tá. Para vocês que são um trapézio. Então, como se calcula a área de um trapézio, né? Bom, a área de um trapézio, né, é base maior mais base menor vezes a altura, dividido isso por 2, né? A base maior, né, é essa aqui. Ah, mas isso não é base, professor. Bom, trapézio, as bases, elas são paralelas, né? Então, base maior e base menor. Ou seja, são retas paralelas, constituem a base. E a altura, então, é a distância entre essas bases. E a distância entre essas bases é 60. Então, tá aqui. Então, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Fazendo a continha, nós encontramos qual o valor? 420. Então, olha só. 420. O mesmo resultado que nós obtivemos aqui, né? Calculando a integral. Quando a gente calculou a integral, a gente obteve 420. Fizemos todo esse trabalho e obtivemos 420. Quando eu calculo a área usando a geometria, eu tenho 420. Ou seja, então, eu quero mostrar aqui para vocês algo que vocês já devem estar sabendo, né, disso, semestre passado, de cálculo 1, e sim a integral calcula áreas. Então, vamos falar disso. Bom, vamos aumentar a dificuldade, né? Agora o nosso problema, né, nosso reservatório, ele vai fornecer das 10 às 12, ele vai fornecer água, tá, a uma taxa dada por 10 mais raiz de t. Né? O gráfico da taxa é esse aqui, né? 10 mais raiz de t. Então, quanta água ele vai estar fornecendo nessas 2 horas? Então, nessas 2 horas eu tenho agora 120 minutos, né? Então, o que acontece? Primeiramente, a gente já sabe que no início, às 10 horas, tempo zero. Às 12, né, é 120, não 60, professor. Exatamente. Vamos arrumar aqui. E aí, o que já foi dito, né? Então, a água fornecida, o total fornecido, corresponde à área, né, abaixo da curva. Então, começando, né, às 12, a diferença do volume de água, 120, menos o volume em zero, né, vai me dar o total de água que foi transportado, né, nesse período. Isso também corresponde à área abaixo dessa curva aqui, né? Tá, beleza. Então, a gente já viu que a taxa, né, o volume, corresponde à integral da taxa. Portanto, o volume corresponde à integral de 10 mais raiz de t. Ok. Então, o que nós temos que fazer é resolver a integral, né, de integral 10 raiz de t. Beleza. Raiz de t é elevado a 1 meio, né? Ou seja, o expoente é 1 meio. Okay? Então, integral de 10 é 10t. Integral de t na 1 meio vai ficar t na 3 meios sobre 3 meios. Ou seja, mais 1, né? Ou seja, eu tenho... O que eu tenho daqui para cá? Eu tenho t na 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Então, 1 meio mais 1, 3 meios. 1 meio mais 1, 3 meios. Certo? Muito bom. Então tá. Seguindo o barco. O que acontece com esses 3 meios ali embaixo, né? Aquela velha história, né? A gente tem uma divisão de fração. Então, vai ficar como? Vai ficar, mantém 1, e o de baixo a gente inverte ele. Então, vai ficar 2 terços, né? Vezes e na
3/2. Então, mantenho o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, ficou essa aqui a minha expressão para o volume, né? E, novamente, aquele dilema do C. Ah, apareceu o C. Vamos deixar o C por enquanto quietinho. Então, agora sim apareceu 120, né? O volume 120 menos 0. Então, no lugar do T, eu vou colocar 120. Nesse caso aqui, então, nesse caso aqui, eu vou colocar no lugar do T 120. Nesse caso aqui, no lugar do T, eu vou colocar 0. Ok? Então, coloquei 0 no lugar do T e coloquei 120 no lugar do T. E aí, o que aconteceu? Bom, novamente, C menos C foi embora. Isso aqui é 0. E aí, a gente fez a continha. Bom, como é que eu faço a continha aqui? Calculadora. Peguei a calculadora e fiz a conta. Ok? Então, tá. Como é que se faz o 120 na 3/2? Bom, mesmo, já está 120 elevado a 3 que divide 2. Tem um mistério, né? Isso aí eu acho que já não tem... Eu vou ter que achar esse aplicativo para a gente fazer, simular essa calculadora. Eu vou achar esse ainda para nós fazermos. Certo? Então aqui é calculadora, gente. Não tem mistério. Tá. E aí lá na pré-aula, né, o que aconteceu na pré-aula? Na pré-aula eu dei para vocês uma das questões, assistiu os vídeos, né, ele falava lá de soma de rima, né? Um dos vídeos falava de soma de rima e na pré-aula eu cobrei de vocês a ideia de soma de rima. Então, o que é a soma de rima? Por exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma função, né? Essa função aqui, que é dada por essa curva em verde. E olhando para o intervalo de menos 1 a 1, estou olhando nesse intervalo aqui, eu posso... pode ser feita a soma de rima considerando a partição apresentada abaixo. Na integração, algo bem importante na integração é a partição, né? A partição é quando eu pego o intervalo e divido ele em partes iguais. Então, aqui eu peguei o intervalo e dividi ele em duas partições, né? E as duas partições iguais. Então, aqui, se a minha distância entre menos 1 é 2, então eu fiz retângulos de base de 1. Bom, o que acontece? Qual é a área abaixo da curva, né? A área abaixo da curva vai acontecer o seguinte. Então, para eu calcular essa área abaixo da curva, eu vou ver o seguinte. Aqui eu tenho 1, uma unidade, e eu vou ter que ver a altura. Bom, a altura em menos 1, quando eu substituo na expressão, eu vou obter 1, né? Se eu vou substituir na expressão, eu vou obter 1. Mas se eu quisesse ter pego 0, ora, tá na mesma, né? Se eu tivesse pego 0, eu ia obter 1 aqui. Agora, eu peguei a outra situação, que foi essa aqui. Aí aqui eu tive que mais ou menos olhar, né, qual é a altura aqui, né? Aqui foi meio no chute, né? E aí aqui nesse chute eu descobri que essa altura aqui é 0,6. Aqui é uma altura meio que aproximada, tá? Aí coloquei x0,6, né? Coloquei x igual a 0,6. E recordo que esse 0,6 é esse 0,6 aqui, tá? 0,6 aqui. Então, e aí eu obtive, né, esse valor aqui. É um pouquinho maior que 0,6. É quanto? É 0,616. Quando eu fiz a continha, eu descobri que a área abaixo dessa curva, nestas condições, ou seja, essa área em verde, né? Essa área em azul,
área em azul, ela corresponde a 1.616. Mas tem vários espaços em branco, né? Tem esse espaço em branco, tem esse espaço em branco, tem esse espaço em branco. Então, o que esse alemão tal de Riemann fez? Ele começou a quebrar essa partição, fazer partições cada vez menores. Então, agora eu fiz 6 partições. Então, eu fiz 6 partições, a distância entre cada, não, melhor, as bases correspondem a 1/3. Então, se cada retângulo tem distância 1/3, então o que acontece? Né? Aqui vai ser menos 2/3, então aqui é menos 1, menos 2/3, aqui é menos 1/3, aqui vai ser o 0, aqui vai ser 1/3, aqui vai ser menos 2/3, e ali vai ser 1. E aí eu vou calcular. Né? Eu vou fazer o seguinte, isso aqui é o cálculo dessa área aqui. Tá? Esse aqui corresponde ao cálculo dessa área aqui. 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 E esse aqui corresponde ao cálculo dessa área aqui. Certo? O que é comum nos 3? Ou melhor, no 6? É comum no 6 o dx. O dx é igual para todo mundo. Tá? Ou seja, que a área de retângulo, gente, é base vezes altura. Tá? A base é igual para todo mundo. Dx. Chamou de delta x. Tá? Então a base é igual para todo mundo. E aí, se eu fizer essa soma, né, pegar a calculadora e fizer a soma, né, aí nós vamos ter uma área, e uma área mais próxima, né, da realidade. Por quê? Por que ela vai ser uma área mais próxima da realidade? Porque eu já vou estar começando a cobrir espaços. E aí vem a questão. E se a gente fizer esse ΔX ir para zero? O que é fazer o ΔX ir para zero? É fazer esse ΔX cada vez menor, né? Que é o que acontece aqui nesse GIF, né? Se o ΔX for cada vez menor, né? Se o ΔX for cada vez menor, o que vai acontecer? Eu vou conseguir cobrir toda. Eu vou conseguir cobrir tudo que está abaixo da curva, né? E aí eu vou ter o valor exato, nem para mais, nem para menos, né? Porque aqui nesse GIF ele está fazendo uma soma para mais, né? Ele sempre tem uma pontinha a mais. No desenho que a gente fez anteriormente era uma pontinha a menos. Então, o Riemann se deu conta que se ele pegar esse ΔX, né, e levar ele para zero, ele vai ter infinitos retângulos, né? Ele vai ter infinitos retângulos. Mas ele vai conseguir contornar exatamente abaixo da curva em vermelho. E aí ele vai conseguir calcular perfeitamente a área. E aí se tem, então, a definição do que depois chamou-se de integração de Riemann. Né? Ou seja, ele vai conseguir perfeitamente, né, colocar todos os retângulos aqui de maneira que não sobre, não falte. E aí, então, a nossa integral nada mais é do que um limite. Lembra dos limites lá do cálculo 1? A gente não vai calcular limite, por enquanto. Né? Como a gente calcula o limite? Aí, então, a integral corresponde a um limite. E esse sinal horroroso aqui, né, esse é sigma, né? O sigma corresponde a uma soma. Ou seja, eu estou fazendo uma soma. Né? Soma do quê? Olha aqui. Isso aqui é uma soma. Ó. Estou somando. Ó. Estou somando. Então,
para calcular a área, eu estou somando as áreas pequenininhas. Né? Eu vou fazer o somatório de todas as áreas. Eu vou somando o somatório das áreas pequenininhas e me dá a área total. Então, a integral, ela é uma soma. Sim, a integral é uma soma. Né? Ela é uma soma de parcelas muito pequenas. Tá? É uma soma que ela está envolvida com variáveis contínuas. Quando vocês estudam probabilidade, lá na probabilidade estatística, vocês vão ter as distribuições. Vocês vão ter a distribuição binomial, tá? Ou a distribuição de Poisson. Todas essas distribuições são distribuições discretas. Né? Vocês estão lá contando lá a binomial, se sai vermelha ou preta. Né? Poisson, né? Vocês estão fazendo uma contagem. Agora, se você tem uma distribuição normal, você tem uma distribuição contínua. E aí, as massas de probabilidades viram distribuições de probabilidades. E aí eu tenho, então, aquelas somas das distribuições contínuas, das distribuições das discretas, viram integrais nas contínuas. Então, tudo que é, por exemplo, centro de gravidade, se você consegue contar as partículas, você vai fazer uma soma. Vai somar. Ah, eu tenho 5 partículas, então eu faço uma soma simples. Né? De massa vezes a distância. Agora, você não tem um corpo, você não sabe quantas partículas tem no corpo, então você não vai fazer uma soma, você não tem como somar, né, as partículas, né, pegar cada massa de partícula vezes uma distância referencial. Você tem infinitas partículas. Então, aí nós partimos para a integração. Por quê? Por causa desse efeito que está sendo mostrado nesse gráfico aqui. E, professor, o senhor está falando probabilidade estatística? Isso. Eu passei agora, já estou passado nessa matéria, mas não tinha tanta dificuldade assim, era mais cálculo mesmo. Assim, não. Enfim, eu estou dando um exemplo que lá, quando a gente trabalha com distribuição normal, o professor teria que mostrar que aquela tabela de normal é uma integral, aquilo é o resultado de uma integração, enfim, não precisa fazer, não, né, não entramos em integração, mas a integral está presente lá, sim. Bom. Tá bom. Obrigado. De nada. Aí entra aqui numa outra situação que é um exemplo. Melhor, essa é uma outra situação que ela. Então, é um teorema bem importante. Que aqui eu vou enunciar ele de forma mais simples, mas num curso de análise matemática, esse resultado ele tem que ser explorado bem. Lá, há um mês de aula isso. Tá? Isso aqui não é tão... A gente vai usar assim de maneira assim, bem trivial, né? Mas a gente já está aplicando esse resultado. E aí, então, aqui nós temos o básico da integral definida. Então, agora nós temos a definida. O que é uma integral definida? É uma integral que a gente coloca limites. Certo? Eu vou fazer essa integração num limite. Esse limite de integração, né? Nesse limite de integração, a função ela tem que ser contínua, né? E integrável, né? Ela tem que satisfazer essas duas condições. E aí, o que acontece? Quando a gente resolve a integral, né? Então, se eu sei que a integral de f de x, da fzinha, a integral da fzinha é a f zona, então, se eu estou fazendo isso de A até B, né, isso aqui vai ficar como? Vai ficar a f zona de B, substituo o B no lugar do x, menos a f zona do A. E aí vem a palavra consoladora. É sempre assim.
é o de cima menos o valor de baixo. Certo? Então, é menos. E esse menos aqui, ele sabe cobrar. Bom, a gente já fez isso. Todos os exemplos que a gente estava tratando anteriormente, nós estávamos tratando de integrais definidas. Só que eu não tinha dito que aquilo era uma integral definida. Tá? Vamos ver o seguinte. Por exemplo, aqui. Tá? Essa integral aqui. Como nós vamos resolver? Uma integral definida. Definida em qual intervalo? Menos 1 a 1. Bom, primeiramente, eu vou resolver a integral. Então, como eu resolvo a integral? X na quarta sobre 4, x na segunda sobre 2, x mais a constante de integração. Tá. O que acontece? Eu vou substituir, primeiro, esse valor aqui, e depois, esse valor aqui. Então, tá. Então, no lugar do x, nesse caso aqui, eu fiz x igual a 1. Tá? Vou botar da cor certa. Então, eu fiz x igual a 1. Nesse caso aqui, todos os x, eu coloquei 1. Nesse caso aqui, em todos os x, eu coloquei menos 1. Certo? E aí foi feita a conta. Tá? Então, o que aconteceu nessa conta? O que aconteceu aqui? Por que ficou 2? Então, vamos lá. Primeiro, né? Aqui eu tenho 1/4. O que acontece quando eu tenho menos 1 elevado à quarta potência? Menos 1 elevado à quarta potência é 1. Positivo. Então, esse menos aqui, com esse mais, vai mandar embora o quarto. A mesma coisa acontece quando tem menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Bom, mas aqui eu tenho menos com menos. Então, você vai dizer, então aqui ficou mais 1/2. Mas aqui eu tinha menos 1/2. Foi embora. Agora, aqui eu tenho 1 positivo. Aqui eu tenho menos 1 com menos. Então vai ficar 1 e 1. Ok. Então está o 2 aqui. E o C, professor? O que aconteceu com o C? Aqui está o C menos C. Então deu 0C. Ou seja, 2. Por isso que quando a gente resolve integral definida, eu não preciso carregar o C. Quando eu estou resolvendo uma integral definida, eu não preciso carregar o C. Tá? O C, a gente só carrega ele quando eu estou tratando de integral indefinida. Quando eu estou com integral definida, ele não se carrega. Por que não se carrega? Porque ele vai ser cortado, né? Bom, uma das aplicações mais badaladas e famosas é o cálculo de área. Vocês já fizeram isso lá no cálculo 1 e a gente vai retomar isso agora. Então, a área. A área é uma grandeza real e positiva. Certo? Então, se eu estou calculando área, então eu tenho um número real positivo. Tá? Toda área pode ser calculada por uma integral. Qualquer área que vocês inventarem pode ser calculada por uma integral. Porém, né? Aqueles velhos joguinhos de matemática discreta ou lógica. Porém, nem toda integral é uma área. Tá? Então, fiquem atentos. Por quê? Porque a integral pode ser zero. Você vai encontrar integral zero. E zero não é área. Integral pode ser um valor negativo? Pode dar menos. Integral pode dar, sei lá, menos 5 a resposta. Pode, mas a área não é número negativo. Então, por isso, nem toda integral é uma área. Mas toda área é uma integral. Bom, e aí, então vamos lá. Calcular a área da região limitada pela curva e o eixo das abscissas. O que ele está dizendo aqui? Eu vou calcular a área limitada por a curva, até aqui é a minha curva,
né? Do eixo das abscissas. Então, que região é essa? Isso é importante a gente saber qual é a região que a gente está trabalhando. É limitado pela curva y igual a 9 menos x, é abaixo da parábola, né? Ou seja, tem a ver com a parábola. Mas ela é limitada pelo eixo x. Bom, o eixo x é um limite. E o outro limite é quem? É a parábola. Então, a minha região de integração, ou seja, a minha área é essa aqui, né? Então, essa aqui é a minha área que eu vou calcular. Tá? Por que isso é importante? Vários motivos, né? Um deles, mais adiante, a gente vai ver que é para definir o limite da integração. Nesse caso aqui, é muito claro que o meu limite de integração é de menos 3 a 3. Né? Ou seja, eu não tenho aqui abaixo, nessa região aqui, se eu olhar para a região, né? Nessa região aqui, eu não tenho nenhum x menor menos 3 e eu não tenho nenhum x maior que 3. Então, meu limite de integração é esse aqui. Como eu vou resolver isso? Bom, a integral de 9 é 9x. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Tá. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? A gente faz isso. Vamos ver. Aqui eu tenho o limite positivo, 3. Então, aqui eu substituí, fiz x igual a 3. Aqui eu tenho o limite negativo. Então, aqui eu faço x igual a menos 3. Certo? Tá. Bom, 9 vezes 3, 3 ao cubo. Quanto é que é 3 ao cubo? 3 ao cubo é 27. Quanto é que é menos 3 ao cubo? Menos 3 ao cubo é menos 27. Né? Ou seja, eu tenho um expoente ímpar. Então, menos 27 com esse menos aqui deu mais 27. Mais vezes menos deu menos. Então, o que aconteceu agora? Vai ficar como, né? 27 por 3 é 3. 27 por 3 é 3. Vamos lá. 27 menos 27 dá 27 mais 27, 56. Menos 9 menos 9, então ficou 54 menos 18. 54 menos 18 é o nosso bom e velho 36. Certo? Ô, professor, só uma pergunta aí. Por que o do 9 de x ali na integração não seria só integrar o x ao quadrado? Não, tem que vai integrar o 9. Integral de 9x, ou melhor, integral de 9, 9x. Vamos ver aqui. Tá? Ó, isso aqui tem 9 menos x2. Voltando lá na semana passada. Isso aqui, então ficou integral de 9 dx menos integral de x2 dx. Tá? O 9 é constante. É que então sai para fora, né? Exatamente, 9 dx. Ficou 9 dx menos a integral de x2. Então, o que aconteceu? 9 vezes a integral de dx. A integral de dx é x, tá? 9x, certo? E não é que eu considerei como se fosse a constante, mas ele não é, né? Ele é constante, só que tu tem que ver o seguinte, que aqui tem uma subtração, ó. Não tem uma multiplicação. Ela é constante quando tem uma multiplicação. Se tu tivesse, sei lá, 9x, né, menos x2, né, por exemplo, aí ele seria considerado como uma constante. Vai ficar 9x dx. Certo? Entendi. É assim. Tá? Mas se eu tenho só 9, se eu tenho integral de 9 dx, então tu tem 9 integral de dx. Certo? Eu tô repetindo não, porque... Não, é esse macetezinho que às vezes a gente... Sim. Eu tô repetindo porque essa tua dúvida,
naquele tempo antigo que eu corrigia a prova, que eu pegava a prova de aluno, tá? Eu via esse tipo de erro, é a tua dúvida, tá? Então, eu noto que, às vezes, esse tipo de pergunta não é feito e aí acabam se errando, certo? Obrigado, professor. De nada. Aquele tempo antigo que se corrigia a prova, que o professor vinha com uma pilha de 3 toneladas dentro Tá da mais fácil a vida apostila. agora, professor? Tu acha? Eu não, para mim não tá nada fácil. Você No sabe? começo ali eu achei que o Professor. colega tinha confundido com a derivada. Ah, sim. Não, tá Não, certo. mas eu já fiz cada fiasco em prova porque eu não perguntava pro professor. Então, por isso que agora eu vou perguntar tudo. Tá certo. Pergunta. Tem que ser. Não, é sério, eu ficava com vergonha de perguntar, daí achava que era e não era. Não, tem que perguntar, gente. Tem que perguntar. Bom. Então tá. Gente, antigamente, só pra você ter uma ideia, eu fazia os slides de aula, se davam 15 slides, era muito uma aula. Agora, para montar essas apresentações aqui, olha, essas apresentações são difíceis de montar. Tá? Então, todas essas coisinhas que sobem aqui, eu escrevia no quadro. Né? E quadro... Eu, pelo menos pelas lives, as aulas de cálculo, para mim facilitou bastante. Não, isso todo mundo Fica tá mais corrido. isso todo mundo tá verificando que essa questão facilitou. Sim, porque no quadro o professor voava também, né? Ah, quem me conhece sabe que eu voava. É, eu sei disso. Né? Então, vamos lá. Então, assim, agora eu tenho a área entre curvas. Duas curvas. Eu tenho uma F e uma G. Eu quero a área no meio dessas duas curvas. Para calcular essa área, eu sempre vou usar a regra do de cima menos o de baixo. Né? Então, a curva que está por cima é essa curva aqui, menos a curva que está por baixo. Né? Essa curva que está aqui. Então, tá. Então, por exemplo, determine a área limitada pelas curvas. Y igual a raiz quarta de x, y igual a 1, x igual a 0. Aí alguém vai dizer assim, mas como eu vou enxergar quem está por cima ou quem está por baixo? Aí a resposta, o teu coraçãozinho já está dizendo. Fazendo o gráfico. Ah, mas aonde a gente vai fazer o gráfico? Bom, se não for dado o gráfico, né, você pode ir lá no GeoGebra, fazer o gráfico e ver o que acontece. Mas nesse caso aqui, eu devo ter colocado o gráfico aqui. Isso, está ali o gráfico. Vamos ver esse gráfico. Né? Esse aqui é o meu raiz quarta de x. Né? A minha raiz quarta de x está aqui. Né? Raiz quarta de x. Aonde está essa curva aqui? Y igual a 1. Bom, o y igual a 1 está aqui. Ó. Y igual a 1. O y igual a 1 é essa reta aqui. Né? E onde está a curva x igual a 0? Onde é que está a curva x igual a 0? X igual a 0. Então, o x igual a 0 é essa aqui. Aqui é meu x igual a 0. E aí fechou direitinho a minha região. Então, qual é a curva que está por cima? Bom, a curva que está por cima é o 1. Qual é a curva que está por baixo? É a raiz quarta de x. Professor, só voltando meia casinha ali, por favor. Ali naquele primeiro gráfico ali, o y igual a g de x é o que está abaixo da linha do x, correto? Somente o que está abaixo da linha do x. Não, ele está no limite de baixo da região. Não interessa se ele está abaixo ou não do x. Aqui ele caiu abaixo do x, mas ele é o limite inferior. Vamos dizer assim, o limite sul. Tá? É o limite sul. Então, por isso, nesse exercício aqui, meu limite sul aqui é a raiz quarta de x. Quem é meu limite norte é 1. Quem está por cima é 1. Quem está por baixo é a raiz quarta de x. Tá? Ok. Não é o que está abaixo do x, né, do eixo x. É o que está no limite de baixo. Tá? Então,
Como eu tinha dito ali, nossa montagem vai ser como? Vou botar o gráfico aqui do lado e vamos analisá-lo. Então, o que está por baixo, quem está por cima? Esse aqui está por cima. Então, isso é igual a 1 está por cima. Então, o 1 está por cima. Ou seja, o f de x igual a 1 por cima. Quem está por baixo? Meu g de x igual a raiz quarta de x. Então, está em cima 1, está embaixo o raiz quarta. Os limites de integração. Como é que eu sei os limites de integração? Bom, os limites de integração aqui eles são visíveis, né? A gente vai enxergar eles como? Ora, está começando em 0 e está terminando em 1, né? Ou seja, está aqui. Vou botar aqui a reguinha. Terminando em 1. Então, é de 0 a 1. Não pode ser menos que 0, não pode ser mais que 1. Mas sempre vão ser visíveis? Não sei. Pode ser que não. Pode ser que a gente tem que descobrir eles. Daqui um pouco a gente já fala. Bom, chegamos a isso aqui. E aí, é correr para o braço, né, gente? Eu tenho. Quanto é que é a raiz quarta de x? Raiz quarta de x, eu posso escrever isso como x na 1/4. Nossa, eu vou fazer a integral de x na 1/4. Né? Então, vai ficar 1/4 mais 1, vai ficar 5/4. Tá? Então, 5/4 em cima e 5/4 embaixo. E aí, então, integral de 1. Vamos lá, integral de 1, x. Integral de x na 1/4. X na 5/4 sobre 5/4. Então, como é que eu reescrevo isso aqui, né? Eu vou fazer x na 5/4 vezes o 4/5. Né? Ou seja, é o inverso dessa matriz aqui, dessa fração. Com licença, professor, só me complicou um pouquinho. De 1/4 passou para 5/4. Porque eu tenho o quê? X na 1/4 mais 1 sobre 1/4 mais 1. Então, 1/4 mais 1. Então, 1/4 mais 1 dá 5/4, né? 4 aqui dá 1 mais 5. 1 mais 4, 5/4. Certo? Bom, só está terminando a nossa live. A live está menos de 1 minuto. Mas a ideia geral é essa aqui. Tá? Agora, substituindo os valores de 1 e 0, a gente chega a 1/4. Então, agora, nesse intervalinho mínimo de essa continha, pensem nessa. Pensem como é que a gente faria isso aqui. Tá? E depois do intervalo, a gente vai corrigir isso aqui. Então, põe a mão na massa, terminem isso aqui que a gente acabou de fazer, e quando eu voltar, eu vou entrar e vou resolver esse problema aqui. Tá? Então, 20 minutinhos para o professor tomar uma água e vocês resolverem esse problema.